Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. As primeiras páginas dos jornais estão gritando manchetes sobre a denúncia da PGR envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Eu vou mostrar para você. Hoje o noticiário está lotado. Está aqui o Globo. PGR denuncia Bolsonaro como líder de tentativa de golpe em 2002. São 33 aliados e militares. Valdemar Costa Filho ficou fora. Não tem nenhuma prova, diz Flávio. Bolsonaro fala ter preocupação zero. Eu não teria, viu, capitão Bolsonaro? Bolsonaro é denunciado ao STF sob acusação de liderar trama golpista. Essa é a Folha. Deixa eu pegar o Estadão aqui. Bolsonaro e 33 aliados são denunciados pela PGR por tramar golpe de Estado. Bom, saiu ontem, lá pelas 10h30 da noite, por aí. Confesso que eu não li, são mais de 200 páginas e... como um simples jornalista com poucos conhecimentos jurídicos, alguns, né, com 5º ano de direito cursado, quase todo cursado, me sinto no direito de fazer uma análise jurídica mais profunda a esse respeito. Olha o valor aqui, ó. PGR denuncia Bolsonaro e mais 33 ao STF por tentativa de golpe. Bom, agora as coisas se complicaram, isso já era esperado. Eu acho que ele será condenado, mas é achismo, não tenho nenhuma informação, ao ambiente no andar de cima da sociedade brasileira propício para uma condenação. E a condenação dele pode ser por um longo período, falam somando os, entre aspas, crimes, 44 anos e tudo isso. Deixa eu pegar o Estadão aqui. Esta é a primeira acusação formal contra o ex-presidente. Se for condenado, as penas somadas podem ultrapassar 43 anos de prisão. Concluiu que Bolsonaro articulou uma ruptura institucional que o manteria no cargo e concordou com um plano para matar Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também foram denunciados o ministro da Defesa e o comandante da Marinha de seu governo. A primeira turma do STF decidirá se instauração penal. Se vão instaurar, é claro. Desculpe, é a minha rinite se manifestando nesse calor, chuva. Ontem em São Paulo teve uma chuva violentíssima em determinadas regiões. A chuva atingiu praticamente todo o estado. É a crueldade dos objetos, é que nariz é objeto. Exatamente quando começa o jornal, eu começo a espirrar. E eu não tenho alergia ao jornal. Não tenho alergia ao jornal. Bom, me criticaram porque eu uso papel higiênico. Mas eu uso, está aqui, eu uso papel higiênico para limpar o nariz. Bom, a Folha
a meu ver, aplicou uma visão mais moderada na sua análise, mais tranquila, retrata as reações. Eu não estou achando a folha aqui. Ah, está aqui. O Estadão está encobrindo a folha. Quer dizer, não tem nenhuma mensagem nisso. A folha coloca as dúvidas, né? Ai, meu Deus do céu. A Folha coloca algumas dúvidas na reportagem sobre o Bolsonaro. E aí vai mais adiante. Denúncia da PGR leva custo da tática Trump de Bolsonaro. Bolsonaro diz ter votos para anistia e zero preocupação sobre denúncia. A Folha deu isso maior e tal, por isso que eu estou dizendo que ela deu um noticiário menos desequilibrado, mais equilibrado. Desembargador que deu prisão domiciliar a assassino de petista diz que não é bolsonarista. É aquele cara que teve aquele tiroteio em Foz do Iguaçu, que, alegando situação grave de saúde, porque ele recebeu o tiro também, o juiz, o desembargador, permitiu que ele cumprisse a pena em casa, na residência dele. Matou um sujeito e vai cumprir pena em casa, essa visão. Agora, precisa ver quanto ele está atingido, que ele não consegue viver, precisa de muleta, em que o presídio não seria o lugar dele, porque ele precisa sobreviver. Bom, ao mesmo tempo, o que vai acontecer agora? Precisa ver se essa primeira turma vai receber a denúncia, vai indiciar Bolsonaro, eu acho que vai, não pela composição da primeira turma, que há um movimento, há um ambiente, eu repito, de condenação do Bolsonaro. Mas ele vai ter dois tipos básicos de conduta. Uma no campo jurídico e outra no campo político, onde ele atua a favor da anistia. E se essa anistia for colocada em votação, minha gente, pode passar. Pode passar. Também está tentando, que é uma coisa abominável, a meu ver, flexibilizar a lei da ficha limpa, e assim ele teria cumprido o tempo em que ele não pode ser eleito. Mas ontem mesmo os jornais deram mal, não sei porquê. Houve uma pesquisa Paraná, que é considerado um instituto confiável. Está aqui, ó. Dá para mostrar, Fernando, isso? Pesquisa do Instituto Paraná aponta que Bolsonaro venceria Lula em 2026, caso as eleições fossem hoje. No segundo turno, o ex-presidente teria 45,1% contra 40,2%. Isso, politicamente, é importante. Essa pesquisa é importante e acaba sendo
um argumento político a favor de Bolsonaro. No primeiro turno, Bolsonaro tem 36% das intenções de voto contra 33,8% de Lula. Então, o Bolsonaro, segundo a Paraná, derrotaria o atual presidente Lula. Aí, os resultados seguintes. Depois vem o Ciro Gomes, Gustavo Lima, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Helder Barbalho. No cenário do segundo turno entre Lula e Bolsonaro, 10,7% dos entrevistados declararam voto branco e nulo, enquanto 4% não souberam responder. Está aqui a base da pesquisa, para você ver, etc., etc., ela se desdobra em subassuntos e é uma pesquisa interessante, mas ela é altamente favorável a Bolsonaro nesse quadro jurídico. Tudo isso influencia, né? São seres humanos, às vezes tomam atitudes desumanas, mas juízes são seres humanos, ainda. Bom, vamos ter que voltar a esse assunto, isso vai ser o grande assunto do dia, né? Muita gente vai comentar, pouca gente conseguiu ler as 200 páginas dessa denúncia. Bom, Estados Unidos, guerra, Estados Unidos sugerem fim das sanções contra Moscou. Lá eles sentaram diretamente Estados Unidos e Rússia na mesa de negociações em Riad, na Arábia Saudita. Está aqui a foto de o Globo. Aqui a foto do Globo. Deixa eu desviar do microfone. Com Ucrânia e Europa excluídas, Estados Unidos e Rússia debatem fim da guerra. Aí os Estados Unidos estão bonzinho, o Trump está se aproximando do Putin, a Europa está em pânico por causa disso. Também ela se reuniu em Paris e não decidiu o que vai fazer. A reunião foi ontem. Ontem ou segunda-feira? Foi segunda-feira. O secretário de Estado americano Marco Rubio e o chanceler russo Sergei Lavrov se reuniram na Arábia Saudita num encontro diplomático entre as duas potências que não ocorria desde o início da guerra há quase 3 anos. À mesa, os dois debateram uma saída para o conflito sem a presença da Ucrânia, apesar dos protestos do presidente Zelensky e de líderes europeus. A Casa Branca prometeu, porém, buscar os dois lados para chegar a um acordo. Quer dizer, eles que têm uma capacidade enorme de pressão, especialmente os Estados Unidos, se acerta com a Rússia, né, e vai forçar os outros, inclusive os europeus, ameaçando tirar as suas tropas, tirar a defesa que faz da Europa hoje, né? Tem um monte de coisas aí pelo caminho. É complexo. Vamos ver o que acontece nisso. Eu não estou vendo nenhuma notícia da guerra no Oriente Médio. Estou vendo nenhuma notícia do Oriente Médio. Tem uma coisa importante, que a Folha hoje está comemorando 104 anos. Você sabe, eu dirigi a redação da Folha, tive essa honra durante 8 anos, do momento difícil do país e do jornal. Não me arrependo de nada que eu tenha feito. A minha questão era atravessar o Rubicão, era proteger o jornal, ameaçado quando eu assumi de suspensão, o que seria o caminho para uma extinção.
ameaça do regime militar, uma história tremenda. Então, muito da Folha de hoje tem um bom pedaço do meu sangue e de alguns anos de vida dedicados ao jornal, que ser editor-chefe não é fácil, né? Então você acaba perdendo a vida naquele momento, viver, usufruir naquele momento, e acaba doando saúde. Mas eu me orgulho de ter sido editor-chefe de um dos maiores, se não maior, jornal do país. Parabéns à Folha de São Paulo, aos seus dirigentes, ao Luiz Frias, que é o publisher do jornal. Saudades de Otávio Frias de Oliveira e Otavinho, filho dele, ambos já foram, com quem eu tive ambos a honra de conviver. Aí o jornal faz até uma reportagem sobre a rua onde ele se situa, na Barão de Limeira, no centro de São Paulo, a boca do automóvel, na rua da redação da Folha. As máquinas são aqui em Barueri, Santana de Parnaíba, aqui nessa região, e no centro de São Paulo fica a Folha de São Paulo com a sua redação. Enfim, parabéns a todos. Vamos comemorar juntos os 208 anos da Folha. Vocês estão duvidando? Vocês não acreditam em milagre? Bom, vamos para o sério. O João Fonseca perdeu ontem no Open do Rio, na abertura do Open do Rio. Ele vinha cansado, há 2 dias, quase sem descanso. Ele ganhou lá o torneio de Buenos Aires, fez um esforço tremendo. Ambos os jogos foram no calor, ele perdeu por 2-0 para o francês Alexandre Miller. Eu vi o final do jogo, realmente o João Fonseca, apesar dos seus 18 anos, apresentava sinais de cansaço. Ele tem muita coisa pela frente, não é uma derrota para um jogador extremamente competente, extremamente hábil, então não perdeu por um João ninguém, né? Ele, enfim, continua promissor, isso não influi em nada na sua carreira, esporte é assim mesmo, e ele tem a favor dele essa coisa de 2 dias depois estar numa quadra disputando um jogo importantíssimo. Eu estou falando do Rio Open. Tem mais notícias, hoje tem muita coisa. Polícia prende quadrilha que roubava celulares e achacava os donos. Olha que quadrilha, a televisão mostrou ontem. A polícia prendeu 37 suspeitos de integrar bando especializado no roubo de aparelhos e que depois ameaçavam as vítimas para desbloqueio de cenas. Quer dizer, tinha consequências. Eles pegavam os celulares e depois iam para as contas das vítimas e tal. Parabéns à polícia. Ontem a televisão mostrou exatamente a prisão desses caras, todo mundo com cara de santo. O chato da história é que a legislação brasileira contempla com muita festa a impunidade. Esse pessoal logo vai estar nas ruas, sem fichas quilométricas e, para variar, vão estar nas ruas, para ódio da polícia que sente que está enxugando o gelo o tempo todo. Olha a charge cruel, a charge, hein, Chico? Olha aqui. Deixa eu desviar aqui Esse microfone hoje resolveu atrapalhar, hein,
Aqui, ó. Olha, aí dá para ver, Fernando? Não dá, né? Hã? Ó, estou aproximando aqui da câmera e você... tá vendo, ó? Quem tá aí com esse uniforme aí. Entreouvindo o bolso. Entreouvindo o bolso. Tá dando para ver, né? Tá no Globo. É cruel, hein? Eu achei gozado, às vezes as fotografias são cruéis. Essa foto aqui, ó, jogou um triângulo na cabeça do ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita. A primeira impressão que eu tive é que ele estava com um estranho capuz na cabeça. Eu já falei, chuvas, hoje pode ter chuvas de novo, calor intenso, talvez não chegue ao nível que chegou o calor ontem. São Paulo também, vítimas, aquelas coisas de sempre, né? Aquelas coisas de sempre. Deixa eu pegar o Globo aqui, dar uma espiada no noticiário político. Aquela carta que o Cacai, que é um advogado petista, mandou para o Lula, mandou para o PT, né, advertindo sobre a queda de popularidade do Lula, as razões, mostrando que as coisas estão dentro do PT mesmo e tal, continua repercutindo, né? Faz parte do inferno astral de Lula, que é o título do artigo do Hélio Gaspar, um artigo excelente que analisa, que tira uma fotografia do Lula, tira uma fotografia do que está acontecendo. O Globo tem um editorial apoiando a criação da Força Armada Municipal do Rio, dizendo que é uma iniciativa acertada. Eu acho que essa polícia municipal veio para confundir, né? Você precisa de polícias articuladas entre si, que falem entre si. As atuais nem se falam, brigam entre si, quer dizer, uma é uniformizada, outra não é, vivem trombando. Temos uma criminalidade crescente no Brasil e uma polícia várias polícias divididíssimas. Olha como é que o Globo botou aqui líder de organização criminosa. Está vendo aqui o título da página. Lembrar que o Bolsonaro ameaçou fechar, disse que não ia dar autorização, não ia renovar a licença da Rede Globo de televisão. Tal, o Globo ficou muito ressentido. Tem uma reportagem sobre o Valdemar Costa Neto, dizendo que ele é poupado e fica fora da denúncia. Tem sorte esse Valdemar, nossa. Acusação vazia. Ex-presidente foca em anistia, filhos falam que não há provas. Tá vendo? O Globo também deu bem à defesa deles. Eu tinha dito que só a Folha o tinha feito, mas não é verdade. Não é verdade. Documentos e diálogos expõem investidas após derrota nas urnas. Aí tem todo... Na internet tem a íntegra, viu? Tem a íntegra, as 200 páginas. Olha o Dino. Dino manda auditar 469 milhões em emendas. Pedido foi encaminhado à CGU. Indicações de verbas são da modalidade PIX e não tiveram plano de trabalho apresentado em plataforma do governo federal. A determinação tem como base uma nota técnica do TCU. Olha, o Dino tem toda a razão. Há um movimento tentando fazer com que ele, o tribunal,
deem uma recuada nisso. Há um movimento tentando fazer isso valer daqui para frente, porque é óbvio que tem muito problema. Quer dizer, dinheiro que parlamentares mandaram para prefeitos amigos, esses prefeitos puderam ser reeleitos, tiveram uma vantagem sobre os outros candidatos por terem dinheiro para aplicar perto das eleições. E assim, né, muita gente ganhou dinheiro com isso. Não estou levantando suspeitas sobre os parlamentares. Tem que ver. Também tem uma outra história. Veja, assessor suspeito de desvio de verbas é demitido. Luiz Furtado, que não se perca pelo nome, lotado no gabinete do deputado federal gaúcho Afonso Mota, do PDT, autor de emendas destinadas ao hospital. Mas, segundo o noticiário, segundo o próprio deputado, ele não sabia de nada. Foi um assessor dele que cometeu essa barbaridade. E o Globo noticia algo, reapareceu no noticiário o ex-governador Paulo Maluf, com dívida de 417 milhões. Maluf tem 18 imóveis penhorados. Condenado por improbidade administrativa, ex-prefeito deve ao município de São Paulo. Enfim, ele está recolhido à casa dele com mais 90 e poucos anos, adoentado. Quer ver? Enfim, é uma página do passado. É uma página do passado. Está aí numa situação de cadeira de rodas dentro de casa e agora acaba recebendo um castigo final por suas atividades. Tudo comprovado. Construção de avenidas. Ele levaram uma mansão no Guarujá, terrenos em Itapecerica da Serra, lojas e apartamentos em São Paulo. Ele já era de família rica e, claro, recolheu uma graninha para as aventuras eleitorais dele naquele tempo e tal. Falando de eleitor, o Milei, presidente da Argentina, ontem sofreu. Ele tem aquela história de ter recomendado uma criptomoeda, depois a criptomoeda caiu, as pessoas se sentiram enganadas, e agora ele deu uma entrevista à televisão argentina e vazou. A entrevista era gravada e vazou a entrevista verdadeira, o original da fita. Ele é orientado por um assessor que interrompe a entrevista, e tem outro momento que o entrevistador, um jornalista importante da Argentina, acaba revelando, assim, perguntando que as perguntas eram escritas, parte delas, pelo menos, pela assessoria do presidente Milei. O presidente argentino está perdendo imagem neste momento. Tem muita coisa ainda. Teve um incêndio na Globo ontem, em Jacarepaguá. Eu não vi aqui no Globo, não vi no Globo. A própria Rede Globo noticiou ontem no Jornal Nacional. 3 estúdios de 3 novelas foram afetados. Isso vai mexer com as novelas. Um fogo feio, viu, que a própria televisão mostrou ontem, mas os jornais não estão dando. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Café está caro. Café hoje não é mais uma gentileza, é quase um prêmio de loteria, né, Lula? Café, carne. Eu estou esperando Cara, ele está baixando um pouquinho o preço, alguns centavos. Eu estou esperando aquela cerveja, né, com... Qual é? Picanha. Nós todos estamos esperando. Quem não gosta, né?
Eu acho que é tão bom que até vegetariano come em segredo. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Edmilson de Jesus, Suenira Lopes, Lyndon Johnson. Pô, pode ser que tenha alguém chamado Lyndon Johnson, mas é o nome de um falecido presidente americano. Ele que assumiu, era vice e assumiu no lugar do Kennedy, quando o Kennedy foi assassinado. José Viriano, Juscelino Moraes, Eufrásio Lacerda, Clarissa Haddad, Lorival Arfreza, Ed Carlos Ricardo, Vanilton Pires, Carlos Carraro, Leda Forgiarini, Luiz Brito, Wagner Alves de Morrinhos, Sandro Rodrigues da Praia Grande, São Paulo, César Ruschel de Porto Belo, Santa Catarina e Rogério José de Capanema, no Paraná. Claro, minha gente, ficou faltando muita coisa. O Papa Francisco está mal, está com os 2 pulmões afetados por pneumonia dupla. O chefe da quadrilha, a chefe, acusada pela polícia de ser a chefe da quadrilha que matou aquele ciclista perto do Parque do Povo, foi preso. E o Tarcísio avisando aliados que disputa a presidência se Bolsonaro quiser. Isso são as coisas principais que eu não pude espelhar aqui no Jornal do Boris. Mas amanhã tem mais. Muito obrigado. Lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Tchau.